Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM, da Ibicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que acompanham de casa pelas redes sociais, povo de Deus que se reúne aqui na igreja para celebrar esta Eucaristia. Celebramos o 12º domingo do tempo comum. Permita-me iniciar essa reflexão com o Salmo responsorial, Salmo 106. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Este salmo, caríssimos irmãos e irmãs, é muito mais do que um canto. É uma experiência vivida pelo povo de Israel. O salmo expressa um sentimento. E qual é o sentimento deste povo? É o sentimento de experienciar a bondade e a misericórdia de Deus. Todos nós, se pararmos para pensar um pouco, iremos, ao longo da nossa vida, identificar um momento em que nós podemos dizer assim: aqui Deus agiu com a sua misericórdia. Aqui eu senti a presença da graça de Deus. Por isso que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, a exortar as multidões, chamava sempre a atenção para a escuta, para o silêncio, para o retiro, retirar-se para falar com Deus. Porque são nesses momentos que somos capazes de identificar a bondade e a misericórdia de Deus. Outra coisa importante com relação à misericórdia e à bondade de Deus é que a misericórdia e a bondade de Deus acontece no cotidiano da vida, no ordinário da vida. Às vezes, nós queremos experienciar a bondade e a misericórdia de Deus naquilo que é extraordinário. Mas Deus, Ele age no ordinário da vida, no cotidiano. Todos os dias Deus está agindo misericordiosamente em nossa vida. Por que que às vezes nós não conseguimos perceber isso, identificar a misericórdia de Deus? Porque nós estamos tão ocupados com outras coisas, preocupados com outras coisas. Jesus ensina aos seus discípulos a olhar para os lírios do campo e para os pássaros. Eles não semeiam, mas não lhes falta o alimento. Assim bem como o lírio que cresce com a beleza esplendorosa. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vai ensinando aos seus discípulos a confiarem em Deus, a depositar a sua confiança no Senhor. E hoje, a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos ensina isso também. Os discípulos de Jesus, hoje somos nós. Todos os discípulos que já estão na eternidade, eles chegaram ao céu porque eles acolheram os ensinamentos de Jesus e colocaram em prática. Nós também chegaremos ao céu se nós acolhermos esses ensinamentos e colocarmos em prática. Então, olhando para a experiência do povo de Israel, nós podemos trazer essa experiência para a nossa vida, fazer uma autoavaliação e identificar quais foram os momentos em que Deus tem sido misericordioso e bondoso em nossa vida. Com certeza, iremos encontrar tantos momentos em que nós podemos dizer assim: naquela situação, Deus me tomou pelas mãos. Ali eu vi o agir, ali eu vi a presença de Deus. Então o Salmo expressa uma experiência profundamente vivida pelo povo de Israel. A experiência de contar com Deus que é bondoso, contar com Deus que é misericordioso,
contar com um Deus que é presente, um Deus que se faz presente na nossa vida e em nossa história. É um Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que nos momentos difíceis da vida, Ele vai estar ali esperando por um pedido de socorro. E foi justamente isso que nós ouvimos no Evangelho. Jesus sai com seus discípulos numa barca e o mar revolto, agitado, estava as ondas muito altas, já enchendo a barca de água. Jesus estava em um lugar reservado, dormindo, descansando. Os discípulos estavam com medo da barca afundar, por isso foram até Jesus, acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. E Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Naquela barca onde estavam os discípulos, ali também estava o Filho de Deus, o Cristo Jesus. E naquele momento tão difícil que os discípulos se encontravam, eles recorreram ao Mestre, recorreram ao Senhor. Marcos, evangelista, vai dizer que os discípulos sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amados irmãos e irmãs, ninguém consegue controlar a força da natureza. Humanamente falando, ninguém consegue conter a força da natureza. Nós temos exemplos aqui em nosso município, em nossa cidade principalmente, naqueles grandes períodos de chuvas fortes, o rio enche e ninguém consegue impedir, quem mora, os ribeirinhos que moram ali perto do rio, ninguém consegue impedir com que a água entre na sua casa. Ou seja, isso é um exemplo que a gente usa para dizer: contra a força da natureza, ninguém consegue conter, a não ser o Filho de Deus. Dentro do mar revolto, o mar agitado, Ele dá ordem: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, de fato, quem estava na barca com os discípulos era o próprio Deus. Por isso a nossa fé é uma fé trinitária. Nós cremos em um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um Deus que se revela nas três pessoas da Santíssima Trindade. E neste Evangelho, neste contexto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, Jesus assume a sua natureza divina e dá ordem ao vento e ao mar para que silencie. O único que tem o poder de silenciar e mudar a orientação, mudar a realidade da natureza, é tão somente Deus. Ele que tem o poder. Por isso Jesus tem esse poder, traz consigo o poder de silenciar e calar o vento e o mar revolto. Então o vento cessou e houve uma grande calmaria. A barca neste Evangelho pode ser também a nossa vida. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós nos encontramos assim, em situações difíceis, em situações de tanta agitação em nossa vida, parecendo que vamos naufragar, parecendo que vamos também afundar em nossas situações, em nossos problemas. Só que, se você, na barca da sua vida, conta com a presença de Jesus, apenas peça a Ele, com fé, para que o Senhor possa vir e acalmar
essas realidades que se levantam na sua vida. Jesus que estará ali sempre esperando por essa nossa atitude, com certeza Ele vem em nosso auxílio. Então, amados irmãos e irmãs, o que é que nós constatamos neste Evangelho? Que para viver nesse mundo, nessa agitação, nesse mundo tão atribulado, nós necessitamos da presença de Deus. Nada nesse mundo supera a presença de Deus em nossa vida. É grande loucura para muitas pessoas que preferem viver sem recorrer à bondade e à misericórdia de Deus, confiando em si mesmo, confiando nos seus bens, no seu dinheiro, confiando nas suas coisas, porque tudo isso passa. Basta vir uma força maior da natureza que destrói tudo. Então, onde está, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa segurança? Em Deus. É nele que nós devemos ancorar a nossa vida. É em Cristo Jesus que devemos ancorar a nossa vida. E que nós sejamos, não como esses discípulos, que Jesus os questiona, ainda não tendes fé, mas que sejamos homens e mulheres de muita fé, sabendo que se estamos com Jesus, mesmo que venham as grandes tempestades da vida, nós não seremos destruídos. Podemos até ser abalados um pouco, mas Cristo nos manterá firmes e nos manterá de pé. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo compreendeu tão bem essa realidade que ele vai dizer justamente isso. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos nesse mundo por Cristo. Nós vivemos nesse mundo tão somente para Cristo. Daí, devemos nos perguntar, será que eu vivo assim? Para quem eu estou vivendo? Como eu estou conduzindo a minha vida? São Paulo não está dizendo, amados irmãos e irmãs, que nós iremos abandonar tudo, esquecer família, esquecer trabalho, para viver agora inteiramente para Cristo. Tipo assim, vou fazer tudo agora que eu fizer para o reino de Deus. No cotidiano, assim como a graça e a misericórdia agem no cotidiano da vida, nós também podemos viver para Cristo assim, lá no seu trabalho, lá com a sua família, no dia a dia. Então é isso que São Paulo está dizendo, né? A nossa vida converge para Cristo. Tudo o que nós estamos fazendo nesse mundo, devemos fazer direcionando-nos inteiramente para Cristo. Então o que é que nos leva a Cristo? A bondade, a misericórdia, a honestidade, quando somos justos uns para com os outros. Então tudo isso vai nos conduzindo para uma experiência mais profunda do amor de Deus, para uma experiência mais profunda do amor de Cristo. E aí nós compreendemos, a nossa vida só tem sentido se nós vivermos aqui em comunhão com Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Fora isso, qual o sentido da vida? Qual o significado do nosso existir se não for estar na presença de Deus e fazendo a sua vontade? O que é que nos preenche? O que é que nos realiza neste mundo? Escutar a voz de Deus e colocar em prática. É viver essa comunhão com Deus. Tantas outras coisas que nós adquirimos neste mundo traz até sensação de felicidade, mas o que nos torna plenamente felizes é a certeza dessa comunhão com Deus. Por isso gosto de ler e de conhecer a vida dos santos. Os santos nos ensinam tanto, minha gente. Os santos descobriram ao longo da sua vida que sem Deus eles eram infelizes e por isso fizeram uma opção de viver uma profunda comunhão com Deus.
E aqui a gente traz o exemplo de Santa Isabel de Portugal, padroeira aqui da Vila Santa Isabel, dessa comunidade, uma das nossas comunidades. Santa Isabel, rainha, esposa de um rei, um homem difícil, mas ela viveu o seu matrimônio, cumpriu com as suas obrigações de esposa, e no seu coração existia uma graça tão grande, que era um olhar sensível para os pobres, para aqueles que necessitavam de ajuda. E o que é que ela fazia? Todos os dias pegavam pães na despensa e levava para distribuir aos pobres. Sempre ela fazia isso, por isso que a imagem dela tem ela segurando um pão. Então, sendo esposa dentro de casa, não lhe faltou essa intimidade com Deus e essa inclinação para fazer o bem ao reino de Deus nas pessoas que sofrem. Justamente para dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que a vida dos santos nos ensinam também a trilhar esse caminho de santidade. Basta querer. Basta buscar esse caminho apresentado por Jesus Cristo. Tem Santa Isabel de Portugal, que foi esposa, mãe, e tão generosa no seu jeito de viver a fé, mas tem experiência de tantas outras santas e santos que fizeram isso também. Por que nós não conseguimos fazer? Conseguimos sim. Sabe quando que nós iremos conseguir? Quando nós buscarmos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Entender isso que São Paulo entendeu. A minha vida, o meu viver aqui é tão somente para Cristo. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, deve ser para o Senhor. E assim a nossa vida será muito mais bela, muito mais alegre, muito mais feliz. Teremos muito mais sentido, a nossa vida vai ter mais sabor. Isso eu garanto a vocês. A experiência que nós contemplamos nas Sagradas Escrituras, a experiência dos santos de hoje, que também vivem essa intimidade com o Senhor, nos garantem isso. E nós vivemos isso, amados irmãos e irmãs. Busquem cada vez mais essa intimidade com o Senhor, pela oração, pela meditação das Sagradas Escrituras e pela vida sacramental da igreja. São meios, são caminhos que nos levam a uma profunda intimidade com o Senhor. Precisamos muito buscar essa comunhão com Cristo. E lembremos-nos que a nossa vida é essa barquinha que está em meio ao mundo, que é esse grande mar agitado. E Jesus está na barca. E Ele está ali esperando por nós, pedir socorro, para que Ele venha acalmar essas realidades tão agitadas, que às vezes querem nos sufocar. Busque sempre no Senhor esse refúgio e seremos tão felizes e realizados na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.